Estamos juntos com você pela 106.1, a Cardeal FM, comunicação aqui ao vivo com vocês que estão acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Já pode acessar aí o @Cardeal FM. Daqui a pouco também, agora sim, já com transmissão também ao vivo pelo nosso Instagram, @Em Sintonia FM, tá? Participe com a sua pergunta aqui pelo chat do canal do YouTube ou deixando um comentário aqui que está com a gente acompanhando também pelas redes sociais. Se você preferir participar pelo WhatsApp, trazendo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, é só acessar o nosso telefone 99657-3998 ou daqui do estúdio que você já conhece, 3114-3344. Vamos falar sobre os caminhos do coração? Ai, gente, caminhos do coração. Quais são os exames que fazem diagnóstico das doenças cardíacas? Como é que a gente cuida do nosso coração e investiga se está tudo bem? Com a palavra a doutora Heloína Nunes, ela que é professora, doutora da Escola Baiana de Medicina, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela que atua também, entre outros serviços, na Clínica Salvacor, que é uma referência aqui na nossa cidade para o tratamento do coração. Seja bem-vinda, prazer recebê-la de volta, já estávamos com saudade. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos, né? É um prazer, é sempre bom estar aqui com você, Patrícia, com todos, né? Então é uma alegria a gente estar aqui juntos novamente. A avaliação cardiológica, ela pode ser simples e às vezes muito complexa. É simples no sentido do rastreamento, Patrícia. Uma pessoa jovem ou madura, mas que não tenha fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, um eletrocardiograma com um bom exame físico é suficiente para dizer que esse indivíduo tem baixo risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Então, voltando um pouquinho, vou dar um passo atrás para saber o seguinte. O coração, ele dá sinais de que tá funcionando ok? Primeiro, o que seria um bom funcionamento do coração? O que é o esperado? Coração para dizer, ok, meu coração está bom. Como é que está seu coração? Está bem? O que deve estar acontecendo? Quais são os padrões, digamos assim, né? Que atestam que está tudo ok com a saúde do coração cardiovascular. Eu vou fazer uma analogia para você entender. O coração é como se fosse uma casa. Então, você tem a parede, que seria a parte, né, da engenharia e arquitetura, a parte hidráulica da casa, os canos, e a parte elétrica da casa, que seriam as luzes. O coração é da mesma forma. Então, você tem a parte elétrica, hidráulica, que seriam os vasos, e as paredes do coração, que seria a arquitetura. Então, todos esses três segmentos, eles têm que estar bem para dizer que o coração tem um bom funcionamento cardíaco. E cada um desses tem um exame específico para avaliar. Então, pronto. Então, para ver tudo isso, como está funcionando, e esses exames, eles acabam sendo complementares, né? Daqui a pouco vamos falar disso, dessa bateria de exames, ou dessa sequência de exames que precisa ser feito. E quando que a gente precisa fazer uma avaliação? A gente sabe que tem outras áreas, por exemplo, agora, né? O Outubro Rosa é uma data muito comum e ficou muito forte, marcando em campanhas, alertando nós, mulheres, sobretudo, sobre a questão da mamografia, de fazer aquele exame, e tem inclusive protocolo, indicação, olha, depois de tal idade, precisa fazer o rastreamento e exame anual, enfim. Para o coração, há alguma orientação? Quando que realmente eu preciso me preocupar? Quando eu não tenho aquela doença, né, já de nascimento, congênita, né? Não nasci com nenhum problema no coração. Isso. Quando que realmente eu preciso começar a me preocupar? Ou no coração não tem data? Então, quando o indivíduo sente qualquer coisa, tipo palpitação, disparo no coração, quando ele sente uma dor em cima do tórax, ou sensação de desmaio, sensação de desfalecimento, tontura, todos esses sintomas, eles podem ser de origem cardíaca. Parece que não, a tontura, né? Todo mundo pensa que é labirintite, não, mas tem tontura que ela vem do coração. Olha só, então às vezes eu estou com aquela tontura, estou investigando labirintite, e na verdade o problema está lá, no coração. No coração, principalmente em idosos, que pode ser um bloqueio do coração, e aí ele fica tonto, e depois de algum tempo, se ele não procurar o médico, ele pode parar o coração, que a gente chama bloqueio atrioventricular total. E aí ele vai para a emergência, correndo para colocar um marca-passo.
Então, muitas vezes, a tontura é sinal de que o coração não está conduzindo o batimento adequado e precisa de um implante de marca-passo. Primeiro insight hoje, até Marquinhos Santiago ficou aqui, nosso operador, ficou aqui, gente, tontura e coração. Gente, coração pode, várias coisas associadas, até a área de odontologia tem uma ligação também, né, direta com problemas do coração. Tem sim, então assim, a parte odontológica, sim, ela pode ser a causa de ter alguma alteração cardiológica. Então, o indivíduo pode fazer um canal, se esse canal não for bem conduzido, tiver infeccioso, o que acontece? Essa bactéria, ela cai na corrente sanguínea e vai lá e inflama o coração. E pode fazer uma endocardite, uma inflamação grande com vegetações, tipo pólipo, tipo aquele fungo que a gente vê no jardim branquinho. Sim. Ele pode ficar dentro do coração, um fungo, e aí tem que fazer cirurgia cardíaca para retirar esse fungo, essa vegetação. Olha, e também ele pode ser silencioso, doutora. Nós estamos falando aqui alguns sinais de alerta antes de chegar nos caminhos do coração, nos exames, e como você faz, onde você faz, vamos explicar tudinho. Estamos antes entendendo um pouquinho esse funcionamento, né? Então, ou seja, o coração ele pode dar sinais. Olha aí, a tontura pode ser um sinais. Outras doenças de base, por exemplo, o diabetes, né? Pode também ter um impacto para a doença do coração, mas com tudo isso, vamos falar da doença de base, dos fatores de risco para os problemas do coração, mas ele também pode ser silencioso, ficar ali quietinho, com problema de saúde, tipo aqueles idosos, sabe? Que a gente pergunta assim, tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo nada. Tô bem, mas na verdade tá ali quietinho, mas tá tudo acontecendo. O coração também se comporta assim? Sim, se comporta assim, Patrícia, principalmente quem tem fatores de risco e quem tem história familiar importante. Tem pessoas que têm muitos parentes, pai, mãe, tio, avô, que tem doença cardiovascular, infartou. Esses daí precisam se preocupar quando chegar na faixa de 50 anos, 55, de procurar um cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica, um exame físico adequado e exames complementares. Estou bem por aí nesse caminho, né? Já aqui conhecendo doutores, já também fazendo o meu processo de diagnóstico, porque muitas vezes pode aparecer algum sinal de que o coração não vai lá muito bem. No exame, talvez a primeira indicação, o exame de sangue, o ouvinte poderia perguntar, se eu estou fazendo aquele meu check-up anual, faço aqueles exames regulares, lá no meu hemograma, será que pode dar algum indício de que meu coração está precisando de atenção? Então, eu queria falar, antes de responder essa pergunta, é que a grande parte que tem infarto agudo no miocárdio, eu não sei se você sabe, Patrícia, mas 60% morre antes de chegar no hospital. Somente 40% que consegue sobreviver ao infarto. Nossa. Então a gente pensa que o infarto, vou sobreviver. Não, a maior parte morre antes de chegar. Então os 40 sobreviventes é que tem a possibilidade de fazer uma avaliação, um tratamento adequado. E quando não morre, fica com sequelas, como é a sobrevida dessa pessoa? Tem gente que fala assim, mas se morrer, morreu. Mas às vezes não é bem assim, não. Não, então, se for um infarto pequeno, ele pode voltar à sua vida normal. Agora, se for um infarto extenso, aí vai depender da gravidade do infarto, esse indivíduo vai ficar com sequelas. Vai precisar ficar usando bastante medicamento, pode ter desconforto respiratório, falta de ar. E sabe que tem gente que fala assim, mas eu já passei por um infarto, meu coração está ótimo, já passei por um infarto, sobrevivi, então significa dizer que eu estou pronta para outra. Não. Você já ouviu falar isso? Doutora, estou pronta para outra. Aí quando você ouve assim no consultório, estou pronta para outra, doutora. Aí fala, ai meu Deus, essa outra pode não ter a mesma sorte. A doença coronariana, ela não é curável, Patrícia. Quem teve um infarto, ela tem a doença coronariana. Então, ela resolveu o problema daquele entupimento, mas a doença continua a progredir. Então, ele vai ocorrer entupimento em outra artéria. E aí pode começar inicialmente com 20%, 30%, até entupir novamente 100%. E o que seria a doença coronariana? Ou doenças? Ou assim como a área do reumatismo, né? Que a gente fala reumatismos, na verdade. Não, a doença cardiovascular contempla várias doenças. A doença coronariana é uma delas
essas doenças, que é o que a maioria conhece como entupimento no coração, na artéria coronária. Essa que é a doença coronariana. Isso, e tem uma prevalência maior, acima dos 45 em homens e 55 em mulheres. Por que a diferença? Porque as mulheres, depois dos 55, elas são menopausadas. E quando ela está menstruando, ela está mais protegida do que quando ela está menopausada. Então, as mulheres têm que agradecer que tem a menstruação e que possa menstruar mais tempo. Significa que ela vai estar mais protegida. Que é essa da doença coronariana. Coronariana. E que seria, de fato, o quê? Uma lesão, um entupimento? É uma lesão, um entupimento. A placa de gordura, essa gordura que a gente come do churrasco, do presunto, quando o indivíduo tem predisposição, é sedentário, estressado, esse indivíduo vai colocar essa gordura dentro da artéria da coronária, que é o vaso que irriga o coração. Aí entope e infarta. Pronto, então essa é a questão, né? Que precisa estar atento e vendo isso direitinho, né? Porque quanto mais cedo, para tudo na medicina, né, doutora? Quanto mais cedo a gente descobre essas questões, melhor para fazer o tratamento, que é o nosso próximo assunto, exatamente os exames. Antes de chegar lá, estamos fazendo, né, gente, esse entendimento de como o coração funciona. Então, nas mulheres, ela está preservada antes da menopausa, mas já entrando na menopausa, ela já começa a se preocupar. Ela começa a ter o mesmo risco que o homem. O homem tem um risco mais elevado antes. E a mulher, quando chega aos 55, ela equipara, tem o mesmo risco que o homem para desenvolver um infarto. Então, nós vimos aí estresse, alimentação, tudo isso somado. No caso da mulher, sedentarismo, né? O sedentarismo, a pessoa está sedentária, não fazer atividade física. E, além de mais, uma vida estressante vai levar. Agora a pessoa vai dizer assim, mas não era gordura? Então isso tem a ver com o meu peso, tem a ver com a minha alimentação? Também, né? Tem sim. Quando o indivíduo engorda, a cada 5 quilos ele aumenta um pontinho na pressão. Tem um risco aumentado para o diabetes. Então, o colesterol também. Então, quando você junta açúcar e gordura, é uma dobradinha péssima, porque eles se juntam e vão fazer placa de gordura dentro do coração. Então, olha só. Então, quem pode, como descobrir tudo isso? Os exames preliminares, né, os exames de rotina, aquele check-up anual que a gente faz, vai mostrando para a gente esses caminhos do coração. O coração vai dando sinais, pode estar silencioso, mas já dá sinais também da fadiga, o cansaço, que outro. Nós falamos de tontura, mas em relação ao coração, quais são outros sinais de alerta que podem aparecer de que o coração, esse músculo cardíaco está precisando, e todo, que não é só o coração, né? É tudo que envolve esse sistema. Isso. O indivíduo que começa a se cansar, Patrícia, diz assim, eu subi essa ladeira antes e não me cansava, agora eu subo e canso um pouco, ou eu canso e paro. Esse cansaço, muitas vezes você pensa que é falta de condicionamento físico, ou porque não está fazendo exercício, principalmente agora, ou depois pela do idade, eu estou ficando idoso, estou ficando mais Isso. cansado, não tem nada a ver. Estou trabalhando muito e não está dando tempo para me exercitar. Não, muitas vezes esse cansaço, esse desconforto ao subir ladeira, ao fazer uma faxina, ao pegar um peso, é sinal já de doença no coração. Pois é, então é o sinal de alerta. E se esse sinal vem e eu não ligo, tudo bem, vou levando, tocando a minha rotina, não procurei um cardiologista, não seguir as orientações, qual vai ser o fim dessa história? Então, esse indivíduo, quando ele tem história familiar, como eu falei, ou fatores de risco, ele precisa primeiro, ao longo da vida, assim, com a maturidade, no mínimo, fazer um eletrocardiograma. O eletro, ele é um exame muito simples, mas ele lhe dá uma noção como o indivíduo está no momento. Aí você me pergunta, mas se ele tiver uma doença inicial, mas que não esteja dando sintoma, o eletro, ele não consegue visualizar uma doença numa fase muito inicial. Ele é bom para o indivíduo, por exemplo, está infartando, chega na emergência, ele faz o eletro, está lá. A SAMU vem, faz o ECG na casa da pessoa, está o infarto. Está com arritmia disparando. Na hora que ele faz o eletro, ele vê a arritmia. Mas se o indivíduo, por exemplo, disser, eu tenho palpitações esporádicas, de vez em quando, o eletro não vai servir. Porque na hora que ele fizer, ele não está com a palpitação, não vai diagnosticar arritmia. Se ele disser assim, eu subo ladeira de vez em quando, me dá um desconforto, canso, fico ofegante, ou eu sinto um dor no peito, o eletro não vai servir, porque ele é muito simples, ele só vai ver aquele momentinho em que você faz o eletro, entende, Patrícia?
Então, pois é. Então, às vezes, essa investigação ela tem que ir além. Ah, eu fiz o eletro, não deu nada, calma. Vai investigando, principalmente quem está com esses fatores de risco. A partir dos 50 anos, né, doutora? A preocupação, ou seja, é um ciclo de vida. A gente nasce, cresce, envelhece e vai até o final da vida. E esse é o momento de maior cuidado, de maior atenção. A gente já correu para tantas coisas, ainda continua correndo nessa fase da vida. Ainda tem muitas pessoas ativas. Hoje tem pessoas com 80 anos ainda em vida ativa, trabalhando, mas o ideal é que a gente começasse já a diminuir naturalmente esse ritmo, porque o corpo vai pedir esse descanso, né? O coração também. Agora, quando eu falei que o eletro não serve para isso, mas não quer dizer que você vai fazer outros exames sem a orientação médica. Então, assim, o médico ele vai te avaliar e ver se precisa de outros exames. E o eletro, ele é bom, porque ele lhe dá uma noção geral. Mas voltando para o que você falou, a gente tem uma atividade muito intensa no dia a dia. E hoje as pessoas se acostumaram a ficar ligadas, porque tem o WhatsApp, enfim, tem internet, você fica na mídia, rede social. O trabalho em si hoje é tudo muito rápido, tudo é online. Então a gente se acostumou a ficar ligado, porque senão você não acompanha como estamos no século XXI. Então esse estresse crônico, ele desencadeia uma série de hormônios liberando todos os dias de forma pequena, mas contínua, que são inflamatórios. Então, a gente não percebe, você, enfim, a gente não percebe que quando a gente está trabalhando intensamente, a gente libera cortisol, adrenalina, noradrenalina, em doses baixas, e são hormônios inflamatórios. E eles vão e inflamam o nosso coração, as artérias coronárias, e daí vem o entupimento, a angina e, se não tiver cuidado, lá na frente, o infarto agudo do miocárdio. Olá, gente. Pois é, né? Então, se não tem esse cuidado, não faz esse trabalho de base, de prevenção, vai acontecer. Não é mágica, é matemática, né? É o esperado. Ou trata, ou faz o acompanhamento, ou então é possível, né? Que tenha que correr para a emergência. Às vezes não dá tempo. A gente sabe que o nosso sistema de saúde nem sempre está preparado para atender toda a demanda. Então, o melhor sempre é prevenir. É a prevenção. É esse cuidado. Quando você falou, tem fatores de risco importantes, que é histórico familiar importante. É algum caso que já teve próximo na família, não é isso? Isso. Você está falando de prevenção e a gente tem um caso muito conhecido aqui, que já faleceu, mas é um cardiologista renomado, né? Um professor nosso, que todos os familiares dele, na faixa de 50 a 60 anos, morriam de infarto. Era uma história muito assim forte de doença cardiovascular. Então, como cardiologista e professor, ele passou ao longo da vida fazendo prevenção, como você está falando. Uma dieta adequada, com baixo teor de gordura, de açúcar, exercício físico regularmente, todos os dias ele caminhava. Poderia ser à noite, de madrugada, mas ele caminhava. Ele conseguiu retardar a história familiar dele. Ele só foi infartar aos 80 anos. Nossa. Aí algumas pessoas diziam assim, nossa, o professor faz dieta, exercício, e infartou. Mas é porque ele tinha uma meta de não infartar na faixa etária dos familiares dele. Então, a maioria infartava cedo e ele conseguiu infartar só aos 80. Claro que tratou, viveu muitos anos, morreu na era do Covid agora. Mas a prevenção é importantíssima para evitar um infarto agudo do miocárdio, uma arritmia, né? Então, a gente precisa entender isso. E o fato do indivíduo envelhecer e quando chegar na maturidade, 80 e 90, ele tem um evento, não é porque a prevenção não serviu, é porque a prevenção retardou algo que ele poderia ter cedo e ter morte súbita. Quantas pessoas morrem aos 40, 50 anos, vai ao banco e chega lá, morre? Quantas vezes a gente vê no jornal? Exato, numa idade ainda totalmente produtiva, que está vendo os filhos crescendo. Então, aos 80 anos, ele ainda viu muita coisa acontecer, né? Ainda viveu bastante, por conta dessa prevenção, desse cuidado. Então, é algo que também, de certa forma, claro que afastando os fatores externos, que às vezes a gente está vivendo numa situação de insegurança social, né? Às vezes a gente tem
essa sensação, esse estresse pelo esforço, pelo trabalho, mas mesmo assim ainda dá para a gente controlar, fazer o dever de casa e cuidar da saúde. É o nosso maior bem. Tem o que fazer, é cuidar desse corpo, né, onde nós habitamos, e o coração é tão importante. Então, olha só essa história. Alguém que tinha uma predisposição, tinha um histórico familiar e quebrou esse ciclo, fez diferente. A gente não precisa repetir o padrão. A gente trouxe essa herança, herdou essa herança genética e também desses casos, mas comigo pode ser diferente, com você pode ser diferente, e tudo é uma questão de escolha e também de buscar os caminhos, que é o que nós vamos falar já já no próximo bloco. E essa saúde, a saúde preventiva, ainda falando um pouco de prevenção, vai tudo. Não só o cuidado com o médico, mas a alimentação, a atividade física, boas relações. E tem uma coisa hoje muito importante que há muito tempo atrás a gente não orientava por falta de conhecimento médico. Hoje se orienta a espiritualidade. Já existem estudos mostrando que o indivíduo que reza, independente da religião dele, ele vai viver mais tempo com menos evento cardiovascular. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz de espiritualidade orientando que todo cardiologista, e claro, o médico, deve orientar o indivíduo a ele ter uma religião. Não especificamente por causa da religião, mas porque a religião faz rezar. Quando ele reza, algo acontece no interior dele e que modifica o evento cardiovascular, melhora a pressão, melhora a frequência cardíaca, e quando ele estabiliza pressão arterial e frequência cardíaca, ele vive melhor. Então, todo mundo, na teoria hoje, deve rezar. A gente orienta que é prevenção cardiovascular. Gente, vocês viram que coisa incrível? Rezar como prevenção para doenças do coração. E aí vamos colocar isso na nossa rotina. Isso eleva o nosso ser, né? A nossa espiritualidade, a nossa conexão com o divino. Na verdade, a gente retoma a nossa essência, né, doutora? Isso que a gente é. Fazemos parte, estamos ligados aí espiritualmente. E agora, mais um motivo. Se não for pela questão religiosa, que seja pela questão da saúde. Incrível esse dado, e é dado comprovado, científico, né? De que a religião, que a oração ajuda aí também a manter a saúde. Já estou aqui com duas participações. A Jaciara Cruz fez uma pergunta: para que serve o teste ergométrico? Obrigada, Jaciara, que pergunta. E a Valdelice: bom dia, Patrícia, bom dia, paramédica. Muito importante as entrevistas de orientações. Claro, para isso que nós estamos aqui, trazendo excelentes profissionais como a doutora, que está aqui com a gente, prestando esse serviço nessa manhã. Nós vamos voltar respondendo a você, Valdelice. Valdelice não deixou uma pergunta, só um comentário, mas pode perguntar, tá? E a Jaciara, sim, o teste ergométrico, não só o teste ergométrico, mas todos os outros exames que fazem o caminho para o diagnóstico do coração. Nós voltamos já com essa aula. Aqui de volta com a médica cardiologista, a doutora Heloína Nunes, aqui falando hoje sobre os caminhos do coração, quais são os exames que fazem o diagnóstico das doenças cardíacas. Temos já uma pergunta, você também pode participar e interagir aqui pelo Instagram, deixando seu comentário, ou também pelo WhatsApp, 996573998. E a gente começa então esse caminho do coração, né? Sentiu algum mal-estar, tem uma predisposição, já está com 50 anos, começa a fazer avaliação. A gente começa por onde? Qual seria o primeiro passo para detectar que tem algum sinal ali de alerta? Procurar seu cardiologista para fazer uma avaliação clínica, você dizer tudo o que sente, porque às vezes você pensa que aquilo não tem relação com o coração, como uma tontura, uma sensação assim de que vai desfalecer, pensa até que é fraqueza. Então procure o seu médico, né? O médico clínico pode ser. Isso que eu perguntava, o clínico ou o geriatra, por exemplo. Geriatra, o clínico, e aí ele vai indicar o cardiologista se for necessário. E fazer um eletrocardiograma, que é um exame basal, simples, e o SUS tem uma oferta grande no mercado, não vai ter dificuldade, ele vai pedir o seu médico, e você vai fazer um ECG, e no ECG, estando normal, com o seu exame clínico, que o seu médico vai te dizer, o clínico, estando normal, você não precisa fazer mais nada. Agora, porém, se você tiver uma idade um pouquinho maior, a maturidade chegando, aí com os fatores de risco, história familiar, hipertensão, como a Patrícia falou, sedentária, às vezes tem uma vida no trabalho estressante, tem algumas profissões que são mais estressantes, como
Por exemplo, eu sempre digo bancário, policial, médico, advogado. Aqui, ó, todo mundo, Patrícia, todos aqui que tem um horário a cumprir hoje, aí esse indivíduo, ele é estressado, não porque ele queira, mas porque a vida faz ele uma rotina muito excessiva, cheia. E aí, às vezes, até mesmo que não trabalha, a gente fala assim, mas a dona de casa também com as preocupações com filhos, sim, com as demandas, mesmo não tendo trabalho regular, as mulheres, nós mulheres, estamos tendo também problemas nessa área do coração mais que os homens também. Isso, e as mulheres têm inclusive estudos, Patrícia, dizendo que as mulheres têm mais estresse que o homem, porque ela tem uma carga de trabalho em casa e tem fora para ajudar o marido a prover a família. Então, hoje as mulheres dividem literalmente as contas com o seu marido. Com certeza. Então, a carga é tripla, né? Pois é. Então, fez o eletro, deu tudo ok. O eletro, a gente fez analogia lá no início do programa, falando do coração como se fosse uma casa. E dentro desse sistema, né, e dessa casa, o eletro iria verificar o que exatamente do que está funcionando nessa casa? O eletro, ele vai ver primeiro o que você tem no momento. Então, se você estiver com dor e tiver angina, se estiver naquela hora, ele detecta o que você está sentindo. Ou ele pode mostrar algo que ocorreu no passado e que deixou marca no seu coração. Por exemplo, o indivíduo teve um infarto silencioso ou não. Ele vai deixar uma marca no coração. Então, quando olhar o eletro, vai olhar, olha, você infartou. Aí a pessoa diz, mas eu não me lembro, eu não tive nenhum problema. Bem, você não se lembra, mas foi um infarto silencioso. Aqui no ECG tem dizendo que você infartou. Então, ele vai dar uma noção de que se o indivíduo tem infarto ou não. Se o indivíduo nasce com defeitos congênitos, bloqueios, também mostra no eletrocardiograma. Então, os bloqueios, infarto e o que está sentindo no momento, arritmias, todo é detectado pelo eletrocardiograma. Então, é um exame simples, mas que detecta várias alterações. Maravilha, tá, gente? Então, já no próprio clínico, mesmo que não esteja ainda sendo acompanhado pelo cardiologista, pode pedir um simples ECG para verificar, incluir na bateria dos exames, né? Isso. Pode ser feito pelo SUS de forma tranquila. Depois do ECG, apareceu o que o ECG pode indicar para chamar o próximo exame ou o próximo passo nos caminhos do coração? Então, se ele estiver batendo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, ou batimento fora do padrão normal, ou se identificar que o indivíduo teve alguma alteração silenciosa no passado, aí, a partir daí, o médico vai fazer outros exames complementares, um pouco mais complexo, porque o exame eletro é mais simples e rápido. Aí tem que marcar, agendar, para poder ver de uma forma mais adequada essa alteração do coração. Pronto, a gente fala muito das ultrassons, né? Faz ultrassom abdominal, ultrassom mamário, e o coração também tem a sua ultrassom específica, doutora? Tem ultrassom que se chama ecocardiograma. Ok. Seria o próximo no caminho do coração? Isso. Antes da gente pedir o teste de esforço, que foi a pergunta. Foi a pergunta. Vamos então responder logo aqui ela, né? O teste ergométrico, o que seria, para que serve, como fazer? Então, antes de fazer o teste ergométrico, tem algumas doenças no coração que é contraindicado fazer o teste ergométrico. Então, o primeiro exame antes do teste seria o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então, o indivíduo que já nasce com o coração grande, ele tem pessoas que já nascem pequenininhos, desenvolvem o que a gente chama de cardiopatia hipertrófica. Ele não pode fazer teste de esforço. Ele não deve fazer exercício físico, porque ele pode ter morte súbita no campo de futebol, se ele pega uma atividade pesada, né? De obra, enfim, que pegue peso, esse indivíduo pode ter morte súbita, como você falou. Tem muitas pessoas que alguém falou assim, morreu subitamente. Por isso, porque ele nasce com um coração grande, que se chama cardiopatia hipertrófica, e vai ver no ecocardiograma. Então, o eco deve ser precedido, deve ser antes do teste ergométrico. Então, alguém passou um teste ergométrico, você está com pedido aí, né, às vezes até desavisado, esse profissional, será que pediu antes esse exame? Acontece, nós estávamos falando aqui durante o intervalo nos bastidores, que acontece uma incidência baixa, mas existe já o registro ali na literatura médica de pessoas que morreram ao fazer o teste de esforço. Tem uma outra condição comum no nosso meio, que é febre reumática, o reumatismo. Sim. Você falou reumatismo, tem várias, né? Tem o reumatismo da criança, que é febre reumática, até o adolescente. De 5 a 15 anos, o contato com um beta-hemolítico, que é a garganta inflamada, ela dá uma doença que chama febre reumática. Não tem febre muitas vezes, mas tem um reumatismo. Esse reumatismo, essa bactéria ataca a válvula do coração e pode dar uma valvulopatia
chamada estenose aórtica. Ou o indivíduo também pode nascer com essa válvula apertadinha, estenose aórtica, ou pode desenvolver com o tempo. Quando o indivíduo tem um sopro que revela estenose aórtica, esse indivíduo também não faz teste ergométrico. Então, tem algumas condições, só para reforçar, que o ultrassom, que é o eco, ele deve ser precedido do teste ergométrico. Então, olha aí, viu, Jaciara? Não sei se você está com a prescrição para fazer o teste ergométrico. A indicação aqui da nossa convidada, de especialista nesse assunto, na área do coração, é fazer esse exame antes. Até porque ela perguntou, para que serve mesmo esse teste ergométrico? Agora sim, o exame físico, Patrícia, o exame físico com o eletro, e o indivíduo não tem sintomas e não tem história de morte súbita, infarto, ou seja, nos dá uma segurança de que pode fazer o teste ergométrico. Então, alguns cardiologistas, para ela também não pensar, será que meu médico teve uma conduta, errada? De repente, não, ele examinou, ela está normal, não tem histórico de morte súbita, não tem risco cardiovascular, não tem história familiar, ela pode ir, desde que ele monitorize e esteja lá com ela. Porque existe um risco para o teste ergométrico, que é aquele risco de o indivíduo vai para detectar uma doença e muito raramente pode ter o evento dentro do teste ergométrico. Então, ele vai para detectar um infarto, por exemplo, e ele pode infartar durante o teste. Ou pode morrer, mas isso é raro. É 1 a cada 10 mil pacientes. Então, o teste é para o diagnóstico. Mas que pode ter o evento no teste? Pode, porque o objetivo do exame é detectar precocemente uma doença que você possa ter ou uma morte súbita mesmo. Beleza. Olha só, gente, então às vezes acontece, né? Fulano estava bem, estava ótimo, estava na academia, estava fazendo caminhada e de repente infartou. Não era esse de repente. Já tinha alguma ali predisposição, já tinha algo acontecendo que não estava sendo investigado e dada a devida atenção. Então depois fez o teste ergométrico. O próximo passo, nos caminhos do coração, qual é outro exame que os especialistas pedem e para quê? Então, o teste ergométrico, quando vem alterado, Patrícia, sugere que tem um entupimento no coração. E a depender desse resultado, porque um teste chamado anormal isquêmico, sugere que tem isquemia, a gente passa para o próximo passo, que é a cintilografia miocárdica. Porém, tem alguns pacientes que eles não conseguem caminhar, porque tem artrose excessiva em joelho, ou porque são grandes obesos, ou seja, tem uma limitação física, então ele não tem indicação de fazer o teste por condição física, ele também faz cintilografia miocárdica. Então, o que é cintilografia miocárdica? Pronto. É um exame que detecta entupimento no coração. E ele tem uma acurácia, vamos dizer assim, uma capacidade de detectar o entupimento melhor que o teste ergométrico. Aí você pode me perguntar, Eloína, se ele é melhor para detectar o entupimento, por que a gente não pede logo Não faz logo esse? Porque ele, vai logo direto. Ele é um exame radioativo. Ele não tem contraste. Porque o contraste é um grande problema. Ele tem radiação que é a mesma radiação do raio-x. Quando a pessoa faz um raio-x de tórax para ver uma gripe, uma pneumonia, aquela radiação ele toma na forma líquida, injetável. É pequena, mas é radioativo. E segundo, por questões de execução, é um exame mais caro. Usa gerador, radiação, e aí o custo fica muito mais alto. Então, se o indivíduo pode fazer o teste ergométrico, em termos de rastreamento do entupimento do coração, é melhor que faça ele. Quando o indivíduo não consegue fazer ele por condições físicas, vai fazer a cintilografia. Ou se o teste ergométrico deu sugestivo de entupimento, ele também vai fazer cintilografia, porque a cintilografia é um exame mais acurado, mais específico. Quando ele dá positivo, tem uma grande probabilidade de ter um entupimento no coração. Pois é, apesar de ser um exame mais complexo, é também feito pelo SUS, né? Então as pessoas estão ouvindo agora que teve essa indicação, tem a rede SUS, pode fazer o cadastro na prefeitura bairro ou no próprio posto de saúde com o pedido médico, e hoje esse exame, embora seja mais complexo, ele também é acessível à população para ser feito, né, doutor? Ele é mais complexo do ponto de vista de execução, Sim. Mas assim, para o paciente é relativamente tranquilo, simples. Exatamente. E faz pelo SUS, né? Ou você vai... e hoje está tão organizado, Patrícia, que quando o médico pede pelo SUS, ele vai em posto de saúde, no lugar mais próximo, ele dá a entrada, é regulado e vai para o sistema. Você vai para casa, aí você acessa e dá uns dias e vai sair lá o dia, o horário e o local em que irá
irá realizar a cintilografia miocárdica. Então, dá para fazer essa investigação, não precisa ter medo, porque às vezes a gente ouve muito aqui, a Jacira dizendo que sim, ela tem um teste ergométrico. Se você tiver qualquer outra dúvida, tá, Jacira, sobre esse teste, sobre outras coisas, essa investigação que você está fazendo, ela não disse aqui a idade, mas a partir dos 50 anos começa aí a maior predisposição, probabilidade de aparecer os problemas cardíacos. E sem o devido acompanhamento e tratamento, aí a tendência é realmente que a gente possa ter esses episódios, né, de emergência, que é o que a gente não quer, porque numa emergência ninguém tem a garantia de que vai ter o atendimento adequado. No tempo ela tem 65 anos, já falando aqui pra gente, e pois é, está fazendo aí esse cuidado. A cintilografia, há uma questão aí que a gente já vinha conversando esses dias, que é diferenciada no homem e na mulher, né, que o exame pode dar uma alteração, e aí a gente vai para o próximo passo que a gente quer conhecer aqui também, doutora. Sim. Isso, a cintilografia, Patrícia, o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Nós somos iguais, né? Mas não tão iguais. Vamos dizer que a gente tem umas particularidades tanto emocionais como físicas, né? Sim. O coração da mulher, ele tem um formato menor, né? E a mulher também tem uma característica que é a mama. A mama, ela fica em cima do coração. Já os homens, eles não têm a mama, mas eles têm uma barriguinha um pouquinho maior. Ou porque são sedentários, ou porque comem churrasquinho a mais, ou porque gosta de uma cervejinha. Então, a mulher acaba tendo, vamos dizer, diferença em relação ao abdômen. Então, a cintilografia pode ter resultados diferentes de acordo com o corpo feminino e o corpo masculino. E tem uma outra também questão, é hormonal. Então, as mulheres, nós temos o estrogênio. Então, o estrogênio, ele confere uma proteção melhor para nós. Então, acaba que esses hormônios, eles deixam a mulher mais protegida, tem uma perfusão melhor. E a perfusão quer dizer a irrigação melhor. E essa irrigação faz um fluxo de sangue grande em determinada região do coração, em outra região não tanto. Então, a diferença de fluxo, às vezes, pode dar um falso positivo. Então, às vezes, o exame vem dizendo que tem a doença e não tem, mas está relacionada muito com o sexo feminino ou masculino, a depender de quem está realizando o exame. Então, as mulheres e os homens, eles são iguais, mas têm um comportamento, às vezes, discretamente diferente em relação ao exame. Não sei se me consegui. Sim, é claro que são questões técnicas para você conhecer, né? Porque às vezes a médica passou um exame, eu fiz um exame, passou outro. Aí tem gente que fala assim, isso aí é o plano de saúde, para gastar o plano de saúde, ou acha que é uma perda de tempo, ou então diz, eu já fiz o exame, já fiz tanto exame, eu não vou fazer esse outro. Mas são exames complementares, vai tendo um achado, vai buscando outro. E o profissional precisa que está acompanhando ter esses elementos, esses dados, até para na hora da conduta dizer, e agora o que a gente vai fazer? Que medicação não é simplesmente passar uma medicação, é saber se é adequada, porque tudo hoje na saúde é isso. Você toma um remédio para uma coisa e vai ter impacto na outra, né? Então, nós somos um sistema. Um sistema. E então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que eu digo é tudo mesmo. É remédio, é exame complementar, é dieta, é tudo. Tem um lado bom, positivo, e tem um lado negativo. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico para tudo que a gente faz na vida. E a melhor pessoa para acompanhar a saúde é você mesma. Exatamente. O médico é um orientador, mas é você e o médico que vão conversando e vão chegando qual é o melhor tratamento, a prevenção. Exatamente. E aí mandar um beijo aqui para a Eliette, saudade aqui dessa nossa ouvinte que está de volta aqui. Ela diz, doutora, quero agradecê-la por tantas explicações e informações essenciais para todos nós. Jesus Cristo abençoe grandemente. Amém. Amém. Viu, Eliette? Viu que a oração é bom para o coração, então já manda a oração aqui para a doutora, para a gente, para o programa. Reze uma Ave Maria aí, Eliette, por nós todos, médicos, por Patrícia, isso, né? Exatamente. E por você também a gente rezar. Claro. É bom. Então, Eliette, que bom, viu? Se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Estou aqui de olho no WhatsApp também, vendo aqui as participações das nossas ouvintes aqui também pelo Instagram. Então, nós falamos primeiro desses exames, depois da cintilografia teria ainda outro exame para chegar com mais precisão ainda sobre como está funcionando essa nossa casa, né, que é o coração. Então, temos a angiotomografia, temos a tomografia, vamos falar assim, temos a ressonância e o cateterismo cardíaco. Esses exames, eles são mais complexos, mais caros, mas que têm indicação precisas para as doenças cardiovasculares. Então, a tomografia, a angiotomografia de coronária. Quando o indivíduo, ele já detecta esse entupimento na cintilografia,
e você quer quantificar, isso eu estou falando de uma forma genérica, né? Que tem as indicações precisas, mas do ponto de vista técnico fica chato ficar detalhando. O que precisa é o entendimento. Então, quando a cintilografia ela dá alterada, que tem um entupimento, ela só diz se tem ou não, mas ela não quantifica. E a angiotomografia, ela vai quantificar, ela vai dizer, tem um entupimento de 30%, de 40%, de 70% naquela artéria, na descendente anterior, na coronária direita, ou seja, no lado direito ou esquerdo do coração. E com esse grau de entupimento, você vai fazer o tratamento clínico ou cirúrgico. Então, a angiotomografia, ela quantifica, né, esse entupimento. Já o cateterismo, ele é um exame semelhante, mas ele é mais, vamos dizer assim, invasivo. O indivíduo passa um catetezinho pelo vaso, ou do braço ou da perna, e joga contraste dentro do coração. Você invade a casa, né? Invade a casa. Aí, e lá dentro... Não é só ficar de olho na casa por fora, não. É invadir. Invade a casa e aí você vai ver o entupimento mesmo, e onde está, o tipo, se é mais dura a placa, se é mais mole, porque quanto é mais mole pode se romper e fechar mais adiante o coração, aí faz um infarto extenso. Então, assim, a placa dura, você vai lá com catéter e quebra e faz angioplastia. Então, o cateterismo ele serve para o diagnóstico e tratamento daquela lesão. Já a angiotomografia de coronária, não, ela detecta o entupimento, mas não tem um procedimento. Tem pessoas até que acham, né, até porque o cateterismo tem que internar, né, tem que entrar no hospital, tem que ser no centro cirúrgico, acham até que já é o procedimento, que já está fazendo, não, eu vou fazer. Na verdade, é um exame ainda de diagnóstico, estamos ainda na fase da avaliação, né, doutora? Isso. Passa o catéter e joga o contraste. Quando o indivíduo tem um entupimento, aí ele vai fazer um cateterismo mais diferente, com outro tipo de catéter. Esse outro tipo é para desentupir. Bom, agora falando dos serviços que a gente tem na área de cardiologia, hoje a doutora Heloína trabalha, hoje quais são os sistemas, porque eu tenho certeza que os ouvintes vão perguntar, onde eu encontro essa médica, onde eu posso tirar dúvida, hoje as suas áreas de atuação, doutora, são várias. A Escola Baiana de Medicina, por exemplo, também tem alguns serviços, o Hospital das Clínicas, falando agora dos serviços gratuitos na área de cardiologia. O próprio Hospital Imandu, Silvana Nery, que é referência, né? Referência em cardiologia. Isso. Então, assim, para quem quer fazer uma avaliação clínica, deve procurar os postos, né? Aí ele vai regular você para uma unidade. Por exemplo, eu sou professora da Escola Baiana de Medicina e lá atende o SUS. Então, a prefeitura, o município, o governo, enfim, regulam, você procura o município, ele vai regular e vai mandar você para a Escola Baiana de Medicina ou para o Multicentro. E aí a gente vai fazer o atendimento em cardiologia. A gente tem um ambulatório do SUS de cardiologia e aí a gente vai fazer o atendimento e fazer os exames necessários. A Escola Baiana de Medicina tem vários exames, né? Ela tem eletro, tem eco, tem mapa, tem Holter, enfim. E o paciente é encaminhado para uma cintilografia pelo SUS, vai ser regulado e ele vai para a unidade. Essa unidade pode contemplar vários lugares. Por exemplo, eu trabalho na Salvacor, é um exemplo. Na Salvacor faz pelo SUS, e faz os planos de saúde também, né? Então, lá, o governo também regula para poder fazer, pode ser em outra unidade ou nessa unidade. E aí a gente vai fazer o procedimento que é necessário. Mas ele tem um atendimento perfeito. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma no atendimento, no tipo do procedimento, no acolhimento, enfim. Eu posso trazer minha própria experiência, gente. Lá na Salvacor, que é uma clínica no centro da cidade, aqui no bairro de Nazaré, que já tem uma identidade de muito tempo atuando. Não sei quanto tempo tem a Salvacor. Há uns 30 anos já. 30 anos, pois é. E que é uma clínica que tem um significado muito forte de família, né? O atendimento é como se você estivesse recebendo aquele atendimento mesmo de casa. Todo mundo ali já tem aquela forma de atender com muito carinho, com muita atenção. E pelo SUS, você pode fazer a sua inscrição no SUS através da Prefeitura Bairro, do seu posto de saúde. E esse exame é designado para a rede credenciada que presta serviço ao SUS. A Salvacor, que aqui no bairro de Nazaré, é uma dessas clínicas que atendem pelo SUS e você pode fazer o seu exame com toda a segurança, com toda a garantia, com a equipe médica treinada e, além de tudo, não só a parte técnica, mas a parte humana, que é mais importante, eu acho fundamental, quando você tem aquele atendimento realmente humanizado, com carinho, e a Salvacor faz isso. E além de ter também a capacidade técnica, né, operacional, porque nós estamos falando aqui de equipamentos, doutora, que são bem específicos, né, para fazer esses exames. Então, a gente fica até com medo lá da cintilografia, por exemplo, mas é super tranquilo, não traz nenhum impacto
para a saúde das pessoas. Isso, é tipo uma tomografia, Sim. se chama gama-câmara. Essa gama-câmara, ela é semelhante à tomografia, à ressonância, são máquinas diferentes, mas são máquinas, como Patrícia disse, grandes, imponentes, em que o indivíduo deita e entra no tubo, mas é um tubo aberto, não é um tubo, né? Porque as pessoas pensam, tubo, ressonância fechada. Não, ela é aberta e ela só vai mais fotografar, ou seja, a máquina ela vai ser direcionada para o coração. Você não sente absolutamente nada. E essa radiação que eu vou tomar vai ter impacto? Não. Já passei pelo procedimento, é super tranquilo. Quem está aí como um exame, se algum ouvinte está com essa indicação de fazer a cintilografia nesse miocárdio, a doutora já faz isso há quanto tempo já lá na Sabacó? Ai, Patrícia quer denunciar a minha idade. Não pode denunciar a idade. Não. A gente já faz há uns 20 anos. Sim. 20 anos. Então já é uma prática rotineira e nessa experiência toda, atendendo várias pessoas todos os dias, pode aparecer, assim como a gente falou agora do teste ergométrico, algum tipo de contraindicação, de alguma situação atípica relacionada ao exame? Eu estou brincando, viu, gente? A idade. Mas tem contraindicação o indivíduo que tem asma em atividade. Por exemplo, está piando o peito. Está sentindo falta de ar. Esse indivíduo ele não pode fazer, ele tem que melhorar da asma para poder fazer o exame. Porque primeiro ele não aguenta fazer o esforço, né? E segundo, tomar a medicação. O indivíduo que está no infarto agudo, na vigência da dor, se ele tiver com dor no momento, também não deve fazer. Né? Porque se for uma dor demorada, aí ele tem que melhorar essa dor. Melhorar, sim, pode fazer o isordio, ele acalma a dor, e a depender da condição clínica, ele vai fazer o exame. Porque o exame é para diagnosticar, mas não para o indivíduo que está sentindo a dor, que está passando mal no momento, ele não pode. Então, a dor do peito não pode. E arritmias graves também, a depender do tipo, também deve ser evitada algumas condições, mas é raro. A maioria pode fazer, sim, a cintilografia miocárdica. Na sua prática clínica, doutora, a gente está observando, por exemplo, para outras doenças, né? A gente tem visto cada vez mais doenças pulmonares, por exemplo, sobretudo o jovem que usa tabagismo, cigarro eletrônico, tem aparecido muito em idades menores, em cardiologia também. Tem aparecido situações graves, preocupantes no público mais jovem? Sim, hoje a doença cardiovascular ela tem ficado mais precoce, porque as pessoas elas estão usando mais drogas, de um modo geral, né? Olha. Porque o acesso está muito fácil e acaba que o indivíduo está com a vida muito estressada e a droga, ela relaxa. Então, eu sempre digo que a droga ela não é ruim, porque se fosse ruim, ninguém usaria. Né? Agora, ela tem os malefícios da droga. Então, a droga, ela tem a parte boa do relaxar, da tranquilidade, mas ela causa um mal enorme no coração, né? Então, por exemplo, a cocaína. Se o indivíduo fizer várias carreirinhas, ele pode ter morte súbita ali no uso da droga. Gente. Só que o indivíduo não faz, Patrícia, eu estou falando de modo geral, cigarro também, estou falando cigarro normal. De modo geral, né? Ele vai fazendo o quê? Até Devagarinho, mesmo exercício né? físico sem controle, demais excessivo, e a droga, o cigarro, o tabagismo, ele vai lesando devagar. Então, o indivíduo não percebe ao longo do tempo, ele com doença cardiovascular. Beleza, pra gente ir finalizando, tem a pergunta da Eliette. Há 26 anos, meu filho sofreu 3 paradas cardíacas. Tirou o baço e um pedaço do fígado que necrosou, mas graças a Deus hoje ele está bem, que bom. É importante e se faz necessário fazer um acompanhamento com o cardiologista, no caso, que ele teve essas complicações aí? Então, Patrícia... E também ela pergunta, fazer um acompanhamento com o cardiologista, ela teve um acidente automobilístico, já há muito tempo ficou com algumas questões, mas quem teve um acidente precisa estar acompanhado com o cardiologista? Então, Eliette, essa alteração, a parada cardíaca que tem no momento, ou arritmias graves que tem no momento do acidente ou de uma cirurgia, é decorrente do estado clínico do momento. Mas não quer dizer que ele vai ficar com lesão cardiovascular ou que ele tem um comprometimento vascular ao longo do tempo. Ele teve no dia, por causa da cirurgia, mas ele fica com o coração normal, não necessariamente. Se após o evento, no pós-operatório, pós-trauma, ele está bem, o acompanhamento é regular para qualquer pessoa ao longo do tempo. Beleza, a gente quer agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, Jaciara agradecendo a gente pela entrevista, também a nossa ouvinte que participou agora, Auri Valdina, sempre ótimas entrevistas, hoje com a competente cardiologista, fornecendo valiosas informações. Muito agradecida. Muitas bênçãos de Deus para você, Patrícia Tosta, e toda a equipe também para a Brilhante Médica. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com
com vocês. A gente que agradece também essa presença aqui da doutora Heloína Nunes, professora da Escola Baiana de Medicina, doutora cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro da equipe técnica da Salvacor, que esteve hoje aqui com a gente. Muito bem, obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia, obrigada a todos, a equipe, né? Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E até breve, né? Que a gente nunca sabe, né? Exatamente, gente. Se cuide, procure aí as unidades de saúde, o posto de saúde, as clínicas particulares tá aí que estão a serviço. A gente sempre recomenda aqui os profissionais de excelência. E quem quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente, tá? E que esses serviços todos continuem atendendo cada vez mais a população, né? Porque a gente precisa cada vez mais. Obrigada a todos que fizeram o programa Estonia. Marquinhos Santiago, ótimo fim de semana. Aproveitem para descansar, relaxar. Lazer também é muito importante para a saúde. Bom fim de semana, até o próximo encontro.